de graça. Itaipu FM. Meio-dia e 22 e mais uma convidada agora aqui no estúdio com a gente. Quem tá por aqui é Michele Ribeiro, psicóloga. Boa tarde, Michele. Boa tarde, seja bem-vinda. Nesse mês, a campanha Janeiro Branco, aí, legal, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, chama atenção para a importância dos cuidados com a saúde mental, que vem sendo afetada em todo mundo aí, principalmente por causa dessa pandemia, né, Michele? Como é que tá isso, assim, para vocês? Bom, primeiramente, boa tarde a todos que estão me escutando, né? É um prazer estar aqui com vocês, mas é um tema que eu acho, até estava conversando com vocês, que a gente devia comentar o ano todo, né? E situações mais estressantes agravam doenças que já existiam, né? Como ansiedade, depressão. Então, com a pandemia, isso tem aumentado na clínica, tem aumentado a procura, né? E as pessoas que já tinham alguns sintomas ficaram mais, né, mais intensos, de ansiedade, por exemplo. Até a gente estava comentando aqui há pouco a questão da crise de ansiedade, muito confundida com sintomas do Covid, né? Então, que a pessoa fica com falta de ar, exatamente, tem aquela sensação falta que vai de morrer. ar, tremedeira, né? A sensação de que vai morrer exatamente. E aí procuram os hospitais, que é o primeiro local que as pessoas procuram mesmo. E aí, diagnóstico, olha, você está tendo uma crise de ansiedade, não é com a gente. Isso é muito comum. Né? Tanto é que inicialmente já tive casos assim de pessoas que fora da clínica, né, que estavam tendo essa crise, que eu tive contato, né, estavam tendo essa crise e ele não sabia o que fazer, eu tentava ali lidar com ele e ele desesperado, né, que a tendência da pessoa é perceber os sintomas do corpo e se desesperar. E aí ele desesperado ligou pro SAMU. Eu falei, tá bom, se você quer ligar, pode ligar. E ele falou, não vou te atender, você tá tendo crise. Daí, conversando sobre outra coisa, a pessoa foi se distraindo e foi melhorando, né? Então, os problemas de saúde mental são mais frequentes do que a gente imagina. Exatamente, mesmo porque, assim, a gente não dá atenção para a saúde mental, justamente por ser um tabu, e a gente ainda fala pouco, só nessas épocas de campanha, né? Setembro amarelo e janeiro branco, né? E é mais comum a ansiedade, a gestão das emoções, que é muito difícil, as pessoas, né, tendem a se descontrolar muito. Quando a emoção vai lá em cima, a pessoa não consegue raciocinar direito. Então, o nervosismo, o estresse, tudo é consequência da falta de administração das emoções, né? E quando que é a hora de pedir ajuda para um profissional? Quando essa ausência, essa dificuldade de gerir as emoções está afetando as relações dessa pessoa e gerando sofrimento para ela e para outras pessoas. Isso é importante a gente se atentar. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, a ansiedade tende a atrapalhar muito as minhas relações, né? Eu passo por cima de tudo, não consigo enxergar quem está na minha frente, né? Porque só o que importa é aquilo que está na minha cabeça. Aquelas preocupações, o excesso de trabalho, de repente, às vezes a pessoa desconta as dificuldades de relacionamento no trabalho e vice-versa, né? Então, as dificuldades no trabalho, no relacionamento. Então, essa falta de separar as coisas, separar as emoções da razão e etc., isso gera conflitos internos e externos, né? Eu tenho os dados bem legais aqui da OMS, que o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas e equivale a 5,8% da população, atrás dos Estados Unidos, com 5,9%. E a depressão é uma doença que afeta 4,4% da população mundial, né? E aqui no Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo, 9,3%. O que é a ansiedade? Até quando que ela é normal e quando que ela passa? Você falou, quando começa a atrapalhar a vida da pessoa, né? Mas até quando a gente considera a ansiedade normal? É interessante essa pergunta, porque assim, ansiedade normal. Ansiedade é um sintoma, né? Vamos chamar de sintoma, que a gente sente de alguma preocupação, de alguma coisa que, né, veio antes, né? Eu estou preocupada com alguma coisa que vai acontecer no futuro, eu estou remoendo algo do passado. Esse tipo de ansiedade é problemático, né? Porque você não está ansioso por algo que é real, mas por algo que está na sua cabeça. Mas a ansiedade é algo importante para o ser humano, tanto a ansiedade quanto o estresse. Então, se eu vejo uma cobra na minha frente, eu preciso reagir. Eu preciso me sentir ansiosa para lutar e estressada para eu lutar ou fugir daquela cobra. Ou eu vou atacar ou eu vou fugir. Eu preciso reagir.
Então, essa ansiedade é positiva. Mesma coisa que ao mesmo tempo que existe o estresse, que é positivo também. O estresse é aquela sensação, aquela adrenalina que você sente para iniciar um projeto, para fazer alguma coisa nova, para inovar. É o frio na barriga, né? Exatamente, junto com a ansiedade. Então, ansiedade e estresse andam juntos. Né? Então, esse tipo é ok, é saudável. O problema é quando você está tendo essa descarga de adrenalina no seu corpo, que aí entra na fisiologia, né? Excesso de estresse e adrenalina no corpo vai gerar doenças, desde hipertensão até mesmo depressão, uma série de coisas. Então, a depressão e a ansiedade é muito comum a gente encontrar em pessoas. Às vezes chega uma pessoa ansiosa, ela também está entrando num processo depressivo, na clínica também, né? Mas uma, consequentemente, leva a outra ou não? Não. Eu vou só tirar aqui um pouquinho, eu não estou conseguindo. Mas assim, não existe uma relação direta, né, em relação a esse processo. Pode tirar a máscara se você quiser, Michelle. Porque tá... É que a gente está com máscara, difícil, então tá tranquilo. Então, assim, não tem uma relação direta, mas é muito comum da gente encontrar. Ansiedade e depressão caminham juntos, né? E nessas duas situações, muitas vezes é preciso ministrar algum tipo de medicamento? Sim, é importante a gente falar disso, porque tem muito preconceito em relação a isso. Psiquiatra, psicólogo, eu não tô falando louco, né? Eu não sou exatamente. É coisa para maluco. Mas assim, o que é interessante a gente falar disso assim na rádio, não só nessa época de Janeiro Branco e Setembro Amarelo, mas falar sempre vai tornando isso algo mais comum, né? Porque a tendência das pessoas é a saúde mental, eu tô desequilibrado, eu tô com uma doença, eu tô com... Não, a ansiedade, a depressão, a gente pode desenvolver só pelo simples fato da gente não ter um controle, uma gestão dessas emoções, lidar com os nossos relacionamentos, esses relacionamentos nos estressar, a gente não controlar a nossa raiva. E são emoções muito comuns, né? E se a gente levar isso a sério, a gente não adoece. E aí, o que eu estava falando antes da adrenalina, excesso de adrenalina no nosso corpo, pode gerar um adoecimento físico. Então, veja, a relação da mente e corpo é muito mais comum do que a gente imagina. Nossa cabeça é muito maluca, né? Isso é muito doido, porque isso reflete dependendo do que você pensa, como que está a sua cabeça, isso reflete completamente no seu corpo, né? De paralisia, de estagnar. Pensamento, assim, o pensamento ele gera um sentimento e gera uma emoção, né? Emoção mais exacerbada e um comportamento. Então, uma pessoa que sente raiva de tudo o tempo todo, por exemplo, somatiza, né? Ela tende a pensar mais em rivalidade, ter um comportamento mais de agressividade, de competição, de querer ser melhor ou de querer impor mais. Então, tem vários pensamentos relacionados a isso que geram essa emoção. Então, quando a gente fala de psicoterapia, né, ou até atendimento psiquiátrico, né, às vezes a gente precisa da medicação para controlar um pouquinho essas emoções, para a gente conseguir acessar os pensamentos. Senão, a psicoterapia não vai resolver. E se eu escolho, tem muita gente que fala assim, beleza, vou lá, vou num psiquiatra, ou então nem vai num psiquiatra, porque é coisa de louco na cabeça da pessoa. Ela vai num médico. E olha, assim, é muito comum, mais comum do que a gente imagina, qualquer médico que não seja psiquiatra, receitar medicação psiquiátrica. E isso não é legal, isso é equivocado, né? E eu vira e mexe, eu recebo pacientes com receita de remédio psiquiátrico de outros médicos. Que muitas vezes não é indicado e que não é, muitas vezes o remédio não é indicado para aquilo que a pessoa está sentindo. Exatamente. O médico, ele pode receitar? Ok, mas só que ele precisa de um especialista. O especialista se formou, estudou para isso. Né? Então, isso é muito comum. E aí, o que acontece? A pessoa está medicada, fazer psicoterapia para quê? Já acalmei um pouquinho, só que ela se torna dependente do medicamento. Se ela não fizer psicoterapia. Então, às vezes, é necessário a medicação para controlar, por exemplo, a depressão. Mas isso não pode virar um vício. Não pode virar um vício. A depressão, ela tem ocorre o que no organismo da pessoa? Uma queda na serotonina, que é o hormônio do prazer, neurotransmissor do prazer. E aí ela precisa dar uma dose, né, uma carga ali na medicação, às vezes, na maioria das vezes, para ela poder, então, conseguir fazer um atendimento psicoterápico e conseguir mudar os comportamentos, as emoções e ela melhorar. Então, por isso que é os dois, né? Psicólogo e psiquiatra. Tem um equilíbrio. E tem outro problema também, que às vezes a pessoa tomando a medicação, depois de um tempo melhora, aí fala, não, agora eu tô bem, tchau remédio, tchau tratamento. E não pode, assim, se ela tá tomando uma medicação, ela precisa
como que a gente fala, desmamar? Né? Desmamar, porque tirar aos poucos, porque se ela tira de uma maneira brusca, né, ela pode ter consequências, voltar aos sintomas de uma maneira mais intensa e as reações adversas do medicamento também serem mais severas, né? Então é importante ela fazer tudo isso em acompanhamento médico. E né? como que você avalia o sistema público, o atendimento do sistema público em relação à saúde mental aqui na cidade? Então, eu não vou dizer só na cidade, né? Eu penso que no Brasil todo a gente tem uma procura muito grande para poucos profissionais, né? Isso não só em relação à psiquiatria, mas como também à psicologia. Então, falta profissional para atender uma demanda muito grande e crescente, que a gente tem visto agora, principalmente na época da pandemia. Depois de 2020... Exatamente, assim, eu também recebi alguns casos de pacientes lá que eu atendi, vou encaminhar para um psiquiatra. Mas lá na rede pública vou tentar e não tem mais, né? Tem que esperar, né? Mesma coisa até mesmo os particulares. Sim. Então, a agenda cheia, então falta profissional para a quantidade de procura que tem, né? Para a quantidade de demanda que tem. Em relação às crianças, você acha que também tem uma grande procura? Tem muitas crianças que têm algum distúrbio mental, algum problema mental e que não tem um atendimento específico para elas? As crianças também têm problemas, né? Tem crianças em depressão, a gente já tem casos de suicídio também com crianças. Então é importante dar uma atenção. Existe atendimento específico, né? Psiquiatra infantil, psiquiatra, né? Tem psiquiatra que atende crianças e adultos, né? Então, enfim, a procura é similar, né? Então, da mesma forma que a gente precisa dar uma atenção especial para os adultos e idosos também, a gente precisa dar essa atenção para as crianças, né? Porque por mais uma qualidade de vida, né? Mas criança também sofre emocionalmente muito mais do que a gente imagina, porque a criança percebe muito mais do que a gente pensa que ela percebe. Muita coisa fica ali no inconsciente da criança e ela vai desencadear algumas coisas mais para frente, né? Então é importante, o sofrimento da criança precisa ser olhado também. Né? E tem outros reflexos aqui no material que a gente levantou, que tem maior probabilidade de ocorrência de distúrbio de sono, abuso de substância psicoativa, medicação ou drogas, né? E álcool também, e ideias suicidas, né? Sim, olha só que interessante, né? Vocês me chamaram para falar de saúde mental. É interessante a gente falar de tudo isso. O que é saúde mental, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde não é só ausência de doença. É um equilíbrio biopsicossocial e espiritual. Então, para a pessoa ser considerada uma pessoa saudável, ela consegue ter esse equilíbrio entre o físico, né? Ela tem que ter uma saúde física, né? O mental, né? Que é o psicológico, o social, interação. O ser humano é um ser social. E aí a gente também entra nessa questão da pandemia, do isolamento, né? Nossa, isso mexeu muito com a cabeça das pessoas, né? O ser humano, ele é o único ser, né? Que existe, que pensa, né? Que pensa, que questiona, que sente, né? Uma emoção, assim, a partir de uma razão. Então, é o único ser que pensa, que questiona. Então, pensa, foi o ser humano que criou a comunicação. Por essa necessidade de troca. Sim. Então, se a gente for analisar mais profundamente, quando a gente se priva do social, vem muitos sofrimentos psíquicos aí com isso, né, em decorrência disso. Então é interessante a gente fazer essa associação aí com esse processo. Que é a recomendação da Fiocruz aqui, ó, para que a pessoa mantenha ativa a rede socioafetiva, né, estabelecendo contato mesmo virtual com familiares, amigos e colegas. Geralmente a pessoa se fecha, não quer saber de conversar com ninguém. Evitar o uso de cigarro, álcool e outras drogas. Buscar um profissional da saúde, no caso a Michele, a nossa psicóloga aqui. Para aprender a lidar com essas emoções, né? E tentar aí voltar a estabilizar, né? Que nem você falou, é buscar o equilíbrio mesmo, né, Michele? Sim, é claro que se a gente for pensar, não existe perfeição, a gente sempre vai ter uma dificuldade ou outra. Mas assim, a partir do momento que a gente consegue aceitar, eu me aceito como eu sou, eu me aceito do jeito com as minhas dificuldades, e eu consigo utilizar algumas técnicas, porque existem técnicas até dentro da psicoterapia para você lidar com aquelas dificuldades que você tem, que de repente está
diretamente relacionado à sua personalidade, né? Você nasceu, né, dessa forma, com uma série de esquemas que você tem desenvolvidos ao longo de uma vida, de pensamentos, formas de pensar, padrões. Então, tem uma maneira de você aceitar tudo isso e fazer de uma maneira diferente, né? Com técnicas, para você lidar melhor com as suas dificuldades. Tanto na relação com você, com seus conflitos internos, quanto com o outro. E reduzir os conflitos, né? Acho que essa questão da pandemia mexeu muito com a cabeça das pessoas, porque tem o risco de morte, tem a questão financeira, né? As pessoas não estavam conseguindo trabalhar, a dificuldade, né, de não estar perto das pessoas com quem você ama, e isso acabou elevando o nível de ansiedade das pessoas. Sim, assim, ó, tem uma situação que é interessante a gente citar de exemplo, né? Imagina uma pessoa que já estava cheia de problemas, né? Já estava antes da pandemia, né? Antes da pandemia, né? Isso a gente pode até pensar na gente mesmo. Cada um tem suas dificuldades, sabe onde o calo aperta, né? Mas vamos supor uma pessoa que já era um pouco ansiosa, de repente estressada, porque trabalhava demais, se dedicava ao trabalho, porque estava insatisfeito com alguma coisa na família, e ela tinha, de repente, uma síndrome de burnout, que é aquela pessoa que trabalha excessivamente, a ponto de esquecer da vida pessoal. Vamos dar esse exemplo. Ela já tinha uma série de situações que colaboravam, né, com o aumento da ansiedade. E aí, de repente, vem a pandemia, que obriga essa pessoa a ficar quieta, isolada dentro de casa, e ainda no momento que ela não se sente bem. Sim. Né? Imagina, isso tem acontecido muito, né? Tem muita procura relacionada a essa questão, né? Então, a pessoa fica pior, começa a entrar em depressão, né? E assim, a depressão não é consequência dessa situação, é de uma série de fatores que, assim, justamente pela falta dela conseguir olhar para ela, falta de habilidade de olhar para si, porque a depressão é muito consequência disso, a pessoa deixa de olhar para ela mesma para olhar para fora excessivamente, para agradar excessivamente os outros, para fazer pelos outros, e faz pouco para ela. Então, daí entra esse processo, além da ansiedade consequente do excesso de coisas que ela tem na rotina. Michele, nosso tempo aqui está estouradão. E tem muita coisa para falar. Você falou em síndrome de burnout. Nós vamos chamar você de volta para falar disso aqui. Eu conheço bastante gente que sofre muito com isso. Esse é um assunto bem importante. Mas você calma, que a gente já deixa agendado. Tô ansiosa que tem mais coisa para falar. A ansiedade controla. A gente conversou aqui com a Michele Ribeiro, psicóloga. Com certeza ela vai voltar, porque